Correspondências. Ofício número 278/10, Gabinete do Prefeito, respondendo requerimento número 447/10, autoria do vereador José Orlando. Ofício número 278/10, Gabinete do Prefeito, respondendo requerimento 448/10, de autoria do vereador José Orlando. Respondendo requerimento número 449/10, de autoria do vereador Valmir. Respondendo requerimento número 450/10, de autoria do vereador Valmir. Respondendo requerimento número 451/10, de autoria do vereador Valmir. Respondendo requerimento número 452/10, vereador Valmir. Respondendo requerimento 453/10, de autoria do doutor Wilson. Respondendo requerimento 454/10, de autoria do doutor Wilson. Respondendo requerimento 455/10, de autoria vereador Dr. Wilson. Respondendo requerimento 456/10, vereador Hassuni. Respondendo requerimento 457/10, Valmir, vereador. Ofício número 289/10, Gabinete do Prefeito, indicação do vereador Vicente Inácio do Prado, líder do senhor prefeito. As correspondências estão à disposição dos vereadores na secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos de lei de número 002/2010, que revoga o artigo 214 e o texto do campo observação da tabela de número 8, ambos da lei complementar de número 07/2007. Projeto de lei complementar número 0002, 30 de abril de 2010. Revoga o artigo 214 dos textos do campo observação da tabela 8, ambos da lei complementar 07/2010. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Pelo presente caminho a essa Câmara Municipal, o projeto de lei que trata da revogação do artigo 214, bem como do texto do campo observação da tabela 8 da taxa de licenciamento para vigilância sanitária. Tal medida se faz necessário, face o constante da queixa do contribuinte que se vê prejudicados, haja visto o PTU tem como incentivo o período anual e o lançamento de parcelas para o efetivo do cálculo da multa, considerando-se como data base do vencimento da parcela única ou da primeira parcela, o que vem acarretando resíduos de sistema tributário para o cálculo efetuado no menor preço de exigência bancária. No aguardo do pronunciamento da Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade de apresentar os protestos ao apreço pela consideração. Prefeitura Municipal, 30 de abril de 2010, Abel Zelarini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 124/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Projeto de lei número 124, 30 de abril de 2010. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Turismo. Mensagem. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente caminho essa Câmara Municipal, o projeto de lei que trata da autorização legislativa para firmar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Tal medida se faz necessário diante os interesses dessa municipalidade em construir uma quadra poliesportiva coberta. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar o protesto de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 30 de abril de 2010, Abel Zelarini, prefeito. Ficam despachados de plano os projetos lidos na presente sessão às comissões permanentes para os devidos pareceres. Por solicitação do autor, determino a leitura da indicação de número 1948/2010. Indicação 1948/10, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Isenção de ISSQN para os profissionais liberais e autônomos que especifica.
Requer a leitura e da íntegra nos termos regimentais. Indica a mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando de sua excelência o envio a esta Casa de Leis o projeto de lei que é ora encaminhado que concede isenção de ISS para os profissionais liberais autônomos que se especificam. Justificativo. Senhor prefeito, a população de Arujá cresce a cada ano. Como já é uma cidade dormitória por excelência, é natural que seus filhos hoje contêm uma profissão e que gostaria de exercê-la em Arujá, como retribuição daquilo que receberão. Todavia, a carga tributária em Arujá, por mais elevada que se comparamos com as cidades vizinhas, o que torna o fundamento dessas atividades profissões absolutamente penosa. Apesar dessas pessoas, muitas vezes das regularidades, ou então quando se regularizam, e não são poucos, vêm penalizando com já referida carga tributária, mitando seus desenvolvimentos profissionais e ainda impedindo-os que seus preços sejam compatíveis com a realidade das parcelas significativas da sociedade arujaense. Demais, no caso específico, também os cabeleireiros, não é justo que o barbeiro seja isento do ISS. Precisamos estabelecer isso também aos cabeleireiros. É evidente que houve uma preocupação do legislador em isentar os faxineiros, jardineiros, costureiras, bordadeiras, isso por questão de injustiça. Mas também é preciso prestigiar e permitir que os profissionais liberais, como no caso dos odontológicos, psicólogos, nutricionistas, advogados, também sejam incentivados para crescerem. Retirando de suas partes, da sua carga tributária de hoje lhes pesa. A isenção assim funcionará como um incentivo a esses profissionais, sendo certo que todas as produzem outros tipos de despesas, como consumo ou materiais os mais diversos, gerando riquezas e empregos para Arujá. Plenário João Godoy, 6 de maio de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Efetuada a leitura, coloco em votação o encaminhamento das indicações de número 1945 a 1974, 2010, apresentadas nos termos regimentais. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Benedito de Araújo. Autoria Poder Legislativo. Pesar pelo falecimento do senhor Antônio Benedito de Araújo. Requeremos dispensadas as formalidades regimentais que sejam consignadas na análise da realidade. Uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Benedito de Araújo, de 92 anos, vividos em Arujá, nascido em 2 de março de 1918, pessoa muito humilde que era aposentado. O seu íntimo emprego foi na DER, Departamento de Estradas e Rodagem, do Estado de São Paulo, ocupando o cargo do braçal, pai exemplar, amigo, muito carinhoso, que deixa 3 filhos, Margarida Benedito e Roseli. Partiu para o descanso em 20 de abril de 2010, com certeza deve com dever cumprido, pois foi guerreiro até o seu último suspiro, deixando transparecer um semblante de pessoas realizada e feliz. Requeiro ainda que seja dado ciência a essa família e ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, registrando o Poder Legislativo, seu unidor a dor num momento tão difícil. Lamentamente profundamente esse triste conhecimento. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, Valmir Moreira dos Santos, pé no chão. A moção será encaminhada à família enlutada. Segunda fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos de número 470 a 474, 2010. Requerimento número 410, de autoria Ana Cristina Poli. Limpeza, reparo e manutenção com urgência em todas as vielas do bairro Parque Nossa Senhora do Carmo.
Requerem ser notícia ao prefeito municipal após a deliberação favorável em grande plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM qual a procedência que são executadas de serviços de limpeza, reparos e manutenção ao local acima descrito. Justificativa. Segundo informações recebidas, os moradores das vielas se encontram em muitos buracos e matos, dificultando principalmente os idosos a fim de evitarem quedas. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, Ana Cristina Poli, vereadora. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 471/10. Autoria Ana Cristina Poli, vereadora. Colocação de lombada da Avenida Ailton dos Santos Eiras Galves, altura número 415, bairro do Tupã. Requerem ser notícia ao prefeito municipal após a deliberação favorável em grande plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM se há previsão para a colocação das lombadas em endereço acima descrito. Justificativas. As reclamações continuam a chegar, pois os problemas ainda não foram resolvidos e a situação traz insegurança dos usuários. Nessa solicitação já foram objeto de indicação número 1471/10 de minha autoria. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, Ana Cristina Poli, vereadora. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 472/10. Autoria José Orlando da Silva. Referência a reparo de placa de identificação da Escola Municipal de Educação de Arujá, da Unidade 8, Jardim Fazenda Rincão. Requer a sentença ao prefeito municipal após deliberação favorável em grande plenário que se informe dentro do prazo estabelecido pela LOM, solicitando as providências visando a substituir os reparos e a placa de identificação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Marisa Aparecida Pendeza, da Unidade 8 do Jardim Fazenda Rincão. Justificativa. A necessidade urgente de reparos para a placa de identificação, pois, em função dos eventos, as chuvas fortes, a mesma tem sido danificado, causando transtornos às pessoas que tentam localizar-se a referida unidade escolar. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, José Orlando da Silva, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 473/10. Autoria Vicente Inácio do Prado. Souzão. Previsão para a execução do serviço de urbanização da praça localizada na Serra de Itapetí, no bairro do Mirante, Arujá. Requeira o excelentíssimo ao prefeito municipal, após deliberação favorável em grande plenário, que dentro do prazo estabelecido pela LOM, informe-se a previsão para a execução do serviço de urbanização da praça localizada na Serra de Itapetí, no Mirante. Esse pedido é a reivindicação antiga desse edil e dos moradores daquela região. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, Vicente Inácio do Prado, Souzão, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 474/10. Autoria Vicente Inácio do Prado, Souzão, vereador. Previsão para a execução do serviço de limpeza e desassoreamento do rio que corta a rua Serra da Cantareira do Mirante. Requer o prefeito municipal, após deliberação favorável em grande plenário, que dentro do prazo estabelecido pela LOM, informe-se a previsão de execução do serviço de limpezas ou desassoreamento do rio que corta a Serra da Cantareira, paralela com a rua Serra da Mantiqueira, no bairro do Mirante. O rio encontra-se tomado pelo acúmulo de lixo, entulho e outros detritos no fundo dos rios. Plenário João Godoy, 10 de maio de 2010, Vicente Inácio do Prado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura para discussão e votação da moção de número 092/2010. Autoria, vereador Dr. Wilson. Moção de número 092/2010, autoria vereador Dr. Wilson Ferreira. Referente à moção de apelo. Requeiro a douta mesa, após a deliberação favorável da greve plenária, que faça consignar nos anais desta Casa de Leis uma moção de apelo à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, na pessoa do seu presidente, senhor Gesner Oliveira,
e a Secretaria Estadual de Saneamento e Energia, na pessoa do da sua secretária, excelentíssima senhora Dilma Celi Pena, e ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Alberto Goldman, para que se sensibilize a implantação imediata da rede coletora de esgoto e seu tratamento nos condomínios Arujazinho 1, 2, 3 e 4, condomínios Arujá 5, condomínios Arujá Rios 1, 2 e 3 e condomínio Arujá Country Club, todos na cidade de Arujá. Há mais de 28 anos, responsável pelo fornecimento de água e esgoto na cidade de Arujá, a Sabesp detém um passivo de cerca de 60% de sua responsabilidade, já que a cidade conta com aproximadamente 40% da rede coletora de esgoto, sendo certo que ainda existe significante número de habitantes sem sequer fornecimento de água, em linhas gerais, na cidade de Arujá. Repiso, depois de 28 anos, serviços da Sabesp ainda possui um déficit de 60% da população seu serviço de esgoto. Decorridos quase 3 décadas da ausência do serviço, de qualquer sinalização de empenho da Sabesp, da Secretaria Estadual de Saneamento e Energia, dos sucessores do excelentíssimo senhor governador, ressaltado o fato de que o PMDB está à frente da administração estadual há décadas, a cidade de Arujá está inserida na região metropolitana de São Paulo por seus sucessivos governos, sejam prefeitos, sejam vereadores, não conseguem mais explicar tamanho desdém. Não bastasse a absoluta deficiência do serviço de saúde de médio e alta complexidade prestados pelo governo do Estado de São Paulo, sendo exemplo disso a absoluta incapacidade no serviço de remoção de doentes de Arujá para hospitais de médio e alta complexidade, que muitas vezes morrem por falta de das chamadas referências, isto é, não se consegue a transferência de doente de Arujá com prestezas devidas, alijando todos um trabalho que o município vem fazendo nessa seara, no campo do saneamento básico. Isso é, quando o assunto é coleta e tratamento de esgoto, essa ineficiência se revela dolosa e mal cheirosa. Disse isso por ser absolutamente inconcebível que uma região que agrega cerca de 30 mil habitantes, sendo cerca de 20 mil residentes fixos e 10 mil flutuantes, assim considerando os empregados e outros prestadores de serviço, como é o caso da população dos condomínios acima referidos, depois de 28 anos, ainda não conta com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Enquanto isto, a Sabesp aufere lucro líquido estratosféricos, e se considerar a condição de absoluto abandono e menos cabe que relega aos cidadãos arujaenses, certamente os cidadãos do Estado de São Paulo, que se veem reféns do seu serviço. Segundo consta em diversas agências de notícias, em 2009, a Sabesp auferiu um lucro líquido de 1.373 bilhões de reais. Apesar disso, revela para último plano a população que vive nesses condomínios, que são, a maioria, empregadores de Arujá, e que não dependem dos serviços de saúde, assistência social, escola, segurança e etc. Só o de saneamento, nem isso lhe é dado.
A se considerar que a população total desses condomínios alcança 30 mil habitantes, eles têm uma população maior que 462 municípios do estado de São Paulo, o que reforça o desconforto e de tender justificar eventual cronograma a perder de vista de atendimento dessas estratosféricos lucros auferidos pela ocasião em prestar serviços e se propor há mais de 28 anos, enquanto são aguardados as promessas celestiais de resolução do problema, cerca de 30 mil pessoas, por absoluta falta de saneamento, veem-se compelidos a despejar em fossas assépticas negras seus dejetos sanitários, o que inexoravelmente contamina o subsolo de uma cidade cujo 52% de sua área está inserida em manancial. Seja como for, num ano importante como esse, quando se realiza eleições gerais e que o ex-governador aspira o cargo máximo da República Federativa do Brasil, alardeado suas realizações, e esdrúxulo imaginar que vai argumentar para uma população qualificada, empregando, formando opiniões cujo não é somente o maior empregador de Arujá, nos condomínios também, nas empresas de Arujá, pois é certo que suas quase totalidade constituída de empresários profissionais liberais que mantêm suas atividades econômicas também em Arujá, empregando e gerando divisas. Diante disso, faça bem a Câmara Municipal de Arujá por seus nobres vereadores que aprovem a moção de apelo à Sabesp, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saneamento de Energia, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, para que juntos se sensibilizem com a população dos condomínios acima, repiso, maior que 462 municípios do Estado de São Paulo, causando de esperar e possam imediatamente, sem perda de tempo, atender a esta população, determinando providências necessárias para o fim de ser planejamento e execução dos projetos de implantação de serviços de coleta e tratamento de esgoto nos condomínios Arujazinho 1, 2, 3 e 4, Arujá Rios 1, 2 e 3 e Country Club. São pelas razões acima que o vereador roga ao egrégio plenário que aprove esta moção de apelo, que ainda não é do repúdio, mas de apelo, de socorro humilde e desesperado, no sentido dos anseios dos cidadãos que residem nos condomínios acima, só dão lucro ao município de Arujá, possam finalmente serem lembrados dos seus argúdios, as armas dos destinatários dela possam finalmente contar incontinente com tão singular necessidade que é saneamento básico. Aprovado, requeiro que cópia deste ato seja encaminhado à Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, Sabesp, na pessoa do seu presidente, senhor Gesner Oliveira, Rua Costa Carvalho, número 100, CEP 05429-000, São Paulo, São Paulo. Secretaria do Estado de Saneamento e Energia, na pessoa da sua secretária, excelentíssima senhora Dilma Celi Pena, Rua Bela Sintra, 847, 10º andar, CEP 01415-000, São Paulo, São Paulo.
e ao governador do estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Alberto Goldman, Avenida Morumbi, 4500, CEP 056 50 905, São Paulo, São Paulo. E a ACONDA, Associação dos Condomínios Horizontais de Arujá e Região, que representa os condomínios epigrafados e que tem sede a rua Washington Luiz Pereira de Souza, número 101, Sala 5, Centro, Arujá, CEP 07400, para que tome conhecimento dessa iniciativa e de que os vereadores de Arujá, representantes legítimos da população, estão solidários a seus anseios e suas necessidades, e que não descansarão enquanto um único cidadão arujaense não conte com esse serviço singelo e que é de saneamento básico. Plenário, vereador João Godoy, 6 de maio de 2010, vereador Dr. Wilson Ferreira. Está em discussão. Palavra, vereador Souzão. Que eu não vi você, desculpa. Você estava aqui. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, aos servidores municipais, ao sindicato de Arujá, que hoje lota o nosso plenário, o qual estão fazendo uma reivindicação democrática. Senhor presidente, discutindo a respeito do projeto, da moção do vereador Dr. Wilson, só gostaria de salientar hoje, como líder do prefeito, que fui nomeado, que sou, para fazer jus, eu agradeço aqui de coração, e é uma tarefa que não é fácil, também não é difícil, que esse legislativo, os vereadores têm cobrado muito mais reivindicação da nossa cidade. Dizer que a moção do vereador Dr. Wilson é uma moção correta, é uma moção que vai atender uma região que hoje não é que está esquecida, que o prefeito, há umas 2 semanas atrás, ele fez uma reunião com o presidente da Sabesp, junto com o Dante, que é o diretor da Sabesp, o qual, na época que o prefeito, quando ele estava saindo, já se iniciou um projeto para que levasse todos os detritos daquela região pela Pindeirolo e da Pindeirolo soltasse até o nosso reservatório da Sabesp. Então o prefeito, há 2 semanas atrás, teve uma reunião, e só para transmitir, não só o vereador, como o pessoal dos condomínios, que o presidente da Sabesp, junto com o Dante, já se comprometeu, já estão elaborando um projeto para que essa obra seja feita o mais rápido possível, assim como a obra do Mirante Jardim Pinheiro, que já está em fase de conclusão, que iniciou, no ano passado e estamos concluindo esse ano. Então, é uma etapa numa periferia, o Mirante, Jardim Pinheiro, onde estão sendo agraciados, graças a Deus, e pode ter certeza ao pessoal dos condomínios que é o próximo projeto da Sabesp, junto com o seu prefeito, que o prefeito tem cobrado demais, e eles podem sensibilizar todos os demais diretores da Sabesp, e aonde já estão elaborando esse projeto. Só queria dizer, vereador, que a maioria das suas reivindicações são benéficas, são muito boas, muito importantes para o nosso município, e essa é uma delas. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão, vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, o público aqui presente, aqui registro, em nome aqui da ACONDA, nas pessoas do Edson, do Cássio, também do ex-vereador Joaquim, de todos os servidores aí, gostaríamos de estar agradecer também aos internautas que nos assistem. Muito louvável essa moção de apelo do nobre par, vereador Dr. Wilson. E eu tenho, assim, alguns esclarecimentos, algumas coisas para pontuar também com referência a esse assunto, né? Como em outras legislaturas, nós vínhamos já cobrando esse assunto, esse problema do esgoto. E o que acontece? Na época, acho que a primeira reunião nesse sentido, em 2005, que aconteceu com o pessoal da Sabesp, foi pedido um local para poder fazer
o bombeamento, porque o problema todo de se colocar esgoto do lado de lá da indústria era o problema do bombeamento e de ter que serem feitas outras obras, como o nobre colega, o vereador Souzão, bem colocou. E como ficou pronta aquela rotatória ali da Avenida Pinerolo, e com isso vai facilitar. Acho que o que precisamos mesmo agora é de cada vez estar cobrando mais. E essa moção, nobre par, se assim o senhor concordar, eu gostaria de estar acrescentando os bairros ali afetos, o Parque Nossa Senhora do Carmo, o bairro do Limoeiro, o bairro do Caputera, o Jardim... Estratosféricos lucros auferidos pela ocasião em prestar serviços e se propor há mais de 28 anos, enquanto são aguardados as promessas celestiais de resolução do problema, cerca de 30 mil pessoas, por absoluta falta de saneamento, veem-se compelidos a despejar em fossas assépticas negras seus dejetos sanitários, o que inexoravelmente contamina o subsolo de uma cidade cujo 52% de sua área está inserida em manancial. Seja como for, num ano importante como esse, quando se realizam eleições gerais e que o ex-governador aspira o cargo máximo da República Federativa do Brasil, alardeado suas realizações, e esdrúxulo imaginar que vai argumentar para uma população qualificada, empregando, formando opiniões cujo não é somente o maior empregador de Arujá, nos condomínios também, nas empresas de Arujá, pois é certo que suas quase totalidade constituída de empresários profissionais liberais que mantêm suas atividades econômicas também em Arujá, empregando e gerando divisas. Diante disso, faça bem a Câmara Municipal de Arujá por seus nobres vereadores que aprovem a moção de apelo à Sabesp, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saneamento de Energia, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, para que juntos se sensibilizem com a população dos condomínios acima, repiso, maior que 462 municípios do Estado de São Paulo, causando de esperar e possam imediatamente, sem perda de tempo, atender a esta população, determinando providências necessárias para o fim de ser planejamento e execução dos projetos de implantação de serviço de coleta e tratamento de esgoto nos condomínios Arujazinho 1, 2, 3 e 4, Arujá Rios 1, 2 e 3 e Country Club. São pelas razões acima que o vereador roga ao egrégio plenário que aprove esta moção de apelo, que ainda não é do repúdio, mas de apelo, de socorro humilde e desesperado, no sentido dos anseios dos cidadãos que residem nos condomínios acima, só dão lucro ao município de Arujá, possam finalmente serem lembrados dos seus argúdios, as armas dos destinatários dela possam finalmente contar incontinente com tão singular necessidade que é saneamento básico. Aprovado, requeiro que cópia deste ato seja encaminhado à Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, Sabesp, na pessoa do seu presidente, senhor Gesner Oliveira, Rua Costa Carvalho, número 100, CEP 05429-000, São Paulo, São Paulo. Secretaria do Estado de Saneamento e Energia, na pessoa da sua secretária, excelentíssima senhora Dilma Celi Pena,
Rua Bela Sintra, 847, 10º andar, CEP 01415-000, São Paulo, São Paulo. E ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Alberto Goldman, Avenida Morumbi, 4500, CEP 056-50-905, São Paulo, São Paulo. E a ACONDA, Associação dos Condomínios Horizontais de Arujá e Região, que representa os condomínios epigrafados e que tem sede a rua Washington Luiz Pereira de Souza, número 101, sala 5, Centro, Arujá, CEP 07400-000, para que tome conhecimento dessa iniciativa e de que os vereadores de Arujá, representantes legítimos da população, estão solidários a seus anseios e suas necessidades, e que não descansarão enquanto um único cidadão arujaense não conte com esse serviço singelo e que é de saneamento básico. Plenário, vereador João Godoy, 6 de maio de 2010, vereador Dr. Wilson Ferreira. Está em discussão. Palavra, vereador Souzão. Que eu não vi você, desculpa. Você estava aqui. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, aos servidores municipais, ao sindicato de Arujá, que hoje lota o nosso plenário, o qual estão fazendo uma reivindicação democrática. Senhor presidente, discutindo a respeito do projeto, da moção do vereador Dr. Wilson, só gostaria de salientar hoje, como líder do prefeito, que fui nomeado, que sou, para fazer jus, eu agradeço aqui de coração, e é uma tarefa que não é fácil, também não é difícil, que esse legislativo, os vereadores têm cobrado muito mais reivindicação da nossa cidade. Dizer que a moção do vereador Dr. Wilson é uma moção correta, é uma moção que vai atender uma região que hoje não é que está esquecida, que o prefeito, há umas 2 semanas atrás, ele fez uma reunião com o presidente da Sabesp, junto com o Dante, que é o diretor da Sabesp, o qual, na época que o prefeito, no meado, quando ele estava saindo, já se iniciou um projeto para que levasse todos os detritos daquela região pela Pindeirolo, e da Pindeirolo soltasse até o nosso reservatório da Sabesp. Então o prefeito, há 2 semanas atrás, teve uma reunião, e só para transmitir, não só o vereador, como o pessoal dos condomínios, que o presidente da Sabesp, junto com o Dante, já se comprometeu, já estão elaborando um projeto para que essa obra seja feita o mais rápido possível, assim como a obra do Mirante Jardim Pinheiro, que já está em fase de conclusão, que iniciou, na verdade, no ano passado, e estamos concluindo esse ano. Então, é uma etapa numa periferia, o Mirante, Jardim Pinheiro, onde estão sendo agraciados, graças a Deus, e pode ter certeza ao pessoal dos condomínios que é o próximo projeto da Sabesp, junto com o seu prefeito, que o prefeito tem cobrado demais, e sensibilidade e graus. Mas vale lembrar, exemplo do que falou o nobre colega Souzão, que me antecedeu, a nobre colega Ana Poli, que esse projeto andou a passos largos na gestão anterior, no que diz respeito à sugestão que foi feita, né, pelos órgãos competentes da prefeitura, de que fizesse que essa água fosse, que esse esgotamento fosse levado por gravidade para o Tietê, no município de Itaquaquecetuba. E isso ia minimizar o custo da obra, podendo dessa forma viabilizar que a obra fosse realizada com maior rapidez e atendesse naturalmente essa população de todos os condomínios, que faz parte dos 97,5 km² que consiste o nosso município de Arujá. Arujá é feito de todos os condomínios, de todos os bairros, de todas as áreas que pertencem ao município. Cabe a nós, como vereadores, visando melhoria para toda a nossa população, naturalmente enxergar que não é feito, a gente precisa fazer tanto para aquele que está nas periferias, nos bairros que tem de menor poder aquisitivo, também os bairros que são os condomínios. Então vale lembrar
a exemplo do que disse a nobre colega Ana Poli, o Jardim Fazenda Rincão, o Parque Nossa Senhora do Carmo, o Jardim Via Dutra, o Limoeiro, a Vila Pedroso e o Parque Maringá, que naturalmente eles iam ser todos beneficiados, inclusive todos os condomínios também com essa mega obra, mas que ela estaria minimizada no seu preço, haja visto que não haveria necessidade de se bombear para a nossa estação de tratamento, e ela iria por gravidade até Itaquaquecetuba, até a estação de tratamento de Itaquaquecetuba e, consequentemente, para o Rio Tietê, que a bacia nossa é justamente do porquê que nós temos a divisão do nosso manancial, como é sabido por todos que Arujá é divisor de águas, né? Nós temos a bacia do Rio Tietê e a bacia do Jaguari. Por isso que nós temos a nossa área de proteção de mananciais, que é toda a bacia das águas que vão para o Jaguari, que consequentemente vão para o Paraíba do Sul e vão parar no Rio de Janeiro. Nós não podemos, naturalmente, poluir aquilo que não nos pertence. Então, vale lembrar que essa gestão anterior fez um trabalho muito forte no sentido de que realmente essa obra fosse colocada em prática. Então, não podemos também levar em conta que as pessoas que estiveram aqui antes da gente estivessem de braços cruzados para qualquer que seja o serviço de saneamento da nossa cidade. Então, vale lembrar que a Sabesp está aqui há 28 anos, foi uma vitória em 1972, né? É mais de 28 anos, né? Foi em 1972 que se instalou a Sabesp em Arujá, e a Câmara daquela época e o prefeito daquela época, visando a melhoria das pessoas, que trouxeram esse serviço de saneamento de água tratada para a melhoria da saúde das pessoas. Então, vem se fazendo o trabalho desde então. Então, é bom que se lembre que todas as câmaras que nos sucederam trabalharam muito para que o serviço de saneamento fosse a exemplo do que acabou de citar o Dr. Wilson Ferreira, que já existe 40% de esgotamento feito na nossa cidade e 40% de tratamento de esgoto na nossa cidade. Então, foram dados passos importantes, a gente não pode ficar de braços cruzados, mas eu não posso também, naturalmente, sabendo que existem vereadores que estão aqui comigo hoje, que já são de gestões anteriores, que trabalharam muito para que essas coisas viessem a acontecer. Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os servidores da Prefeitura. Vocês estão reivindicando melhorias para vocês. É dessa forma ordeira e conjunta. É dessa forma conjunta que vocês vão conseguir os seus objetivos. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos a palavra livre. Com a palavra, vereador Souzão. Som. Toda vez que eu venho falar, você fica com medo e fica tremendo, né, Abelzinho? Não é fácil não, ele tem medo de eu criticar o pai dele. Mas agora, como líder do seu pai, vou ter que pensar duas vezes para criticá-lo, né? Pelo contrário, vamos começar a cobrar, por intermédio dos vereadores, tudo que deve ser feito no nosso município. Senhor presidente, demais pares, quero aproveitar e agradecer e parabenizar mais uma vez a equipe da Conda, que vem desempenhando um trabalho muito bom, principalmente trabalho social no nosso município, um trabalho que não precisa, às vezes, ser divulgado, mas nós sabemos do trabalho de vocês. Aos servidores municipais de Arujá, coitado, fala, né, Wilson? De Arujá, mais uma vez, nós estamos aqui, depois de quase um ano, novamente reunidos, para estarmos discutindo o subsídio do funcionalismo público de Arujá. E eu gostaria de dizer a vocês
que é uma satisfação imensa, de coração, a gente poder estar nessa Câmara, lutando e reivindicando o que é sugerido pelo sindicato. Um sindicato forte, um sindicato que é atuante, por intermédio do Miguel. Isso nós não podemos deixar de citar. Um sindicato que só foi ser valorizado e ser prestigiado nesses últimos 2, 3 anos. Nós sabíamos que nós tínhamos um sindicato fraco no nosso município e aonde nós nunca conseguimos trazer para a Câmara, trazer para o Legislativo, para a Prefeitura, funcionário de um vulto tão grande igual está aqui hoje nessa casa. E sabemos que a maioria de vocês são aqueles funcionários que mostram a cara, que está à frente de uma escola, que está à frente de uma frente de trabalho, que está na rua, não são aqueles graduados que ganham quase 6, 7 mil reais por mês, que não tem nenhum deles aqui hoje. Então, são vocês que nós temos que estar prestigiando, somos vocês que nós temos que estar ouvindo. Só deixar registrados na dessa casa, semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito, junto com todos os vereadores. Como nós recebemos uma pasta de reivindicações do sindicato, todos os vereadores receberam essa pasta, nós, durante as semanas, tivemos analisando as reivindicações, vimos que as reivindicações são justas, mais que justas. Presidente, que é filho do senhor prefeito, ele também ficou comovido, nós solicitamos uma reunião com o senhor prefeito, na sexta-feira ele veio na parte da manhã, e nós mostramos a ele as reivindicações de vocês. E sensibilizamos o senhor prefeito. Mostramos a ele que mesmo a arrecadação do ano passado não tenha tido uma arrecadação em percentual igual ao do ano anterior, que foi uma arrecadação bem abaixo do que estava previsto. Mesmo assim, o prefeito nos autorizou que fizéssemos um estudo no Poder Legislativo junto com o Executivo, para que nós não colocássemos em votação o projeto, que depois que nós fizéssemos essa análise com os demais vereadores, para que nós apresentássemos uma reivindicação melhor para o servidor público. Então nós conseguimos, através dessa reunião, sensibilizar o senhor prefeito, e ele nos sugeriu que não votassem, que nós não votássemos esse valor. Então, senhor presidente, para que nós tirássemos da pauta do dia esse projeto, porque se nós aprovássemos do jeito que está, vocês vão ter 4%. Se nós retirarmos esse projeto e melhorar, vocês podem ter um ganho até 10%. Então, isso se chama uma discussão, não é isso, doutor? Isso se chama uma discussão. É essa discussão que nós, vereadores, vamos estar fazendo entre nós e levarmos as reivindicações de vocês para o senhor prefeito. Por isso que esse projeto não pode ser votado hoje, porque senão vocês vão ficar com os 4%. Então, senhor presidente, em nome da liderança, eu gostaria que o senhor colocasse em plenário para que nós pudéssemos retirar tanto o projeto de número 122 de 2010, como o projeto de lei legislativo 036 de 2010, da pauta da ordem do dia, para que pudéssemos, junto com o sindicato e os vereadores, fazer uma reivindicação melhor para o servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Está em votação a solicitação verbal feita pelo vereador Vicente Nasser do Prado para que se retire da pauta da ordem do dia os projetos de lei de número 122/2010, que dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos secretários, do prefeito e do vice-prefeito. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, servidores de Arujá,
Quero mais uma vez pedir desculpas, viu, senhor presidente, que eu, como servidor público de Itaquaquecetuba, passo uma boa parte do dia lá e a gente termina se confundindo. Quero dizer aqui para os servidores públicos de Arujá, para o presidente do sindicato, o pedido de vistas dentro desta Casa de Lei é uma praxe e a gente, por respeito aos nobres vereadores, a gente termina votando favorável. Todavia, o projeto ainda está em tramitação. Eu apresentei uma emenda tanto para a revisão dos servidores públicos da Prefeitura como os da Câmara Municipal, assentindo com a reivindicação do sindicato de que a revisão seja na monta de 10%. Evidentemente, quero aqui dizer para o presidente Miguel que eu não abdico de retirar esta emenda, a não ser, evidentemente, que haja efetivamente um consenso entre o sindicato, os servidores, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Eu entendo, como servidor público, como empregado, eu que já participei de várias greves, inclusive fazendo aquele piquete lá, eu duvido que haja uma reivindicação do trabalhador brasileiro que não seja justa. É um trabalhador que comparece ao serviço, que está na linha de frente dos serviços públicos municipais, no caso da cidade de Arujá, e que precisa ter efetivamente uma atenção especial. Então eu quero dizer que foi pedido vistas do projeto de lei, evidentemente as emendas se sustentam e nós estaremos aguardando aí a negociação entre o sindicato, a prefeitura, os vereadores, para que nós possamos atender a justa reivindicação dos servidores públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Arujá. Quero aqui também, senhor presidente, reforçar a questão da indicação 1948 de 2010 que fizemos, que ela tem por objetivo isentar, assim como acontece com os barbeiros, com os jardineiros, isentar da cobrança do ISS, do Imposto sobre Serviço, de algumas profissões, nobre vereador Hassuni, que a cidade de Arujá já não é mais uma cidade dormitório. Os filhos de Arujá já se formaram. E eles gostariam de exercer suas profissões atendendo a população de Arujá. Mas a gente sabe e vem combatendo isso, vem falando isso. Arujá tem uma carga tributária muito alta. E aí, qual era a nossa ideia? A ideia era que a prefeitura, o prefeito pudesse sensibilizar, isentar do ISS-QN, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, advogados e cabeleireiros, porque os barbeiros são isentos, mas os cabeleireiros não são, nobre vereadora Ana Poli, para que eles pudessem prestar os seus serviços na cidade de Arujá e ainda que a população, uma grande parte da população, nobre ex-vereador Joaquim, pudesse ter acesso a esse serviço. Quero cumprimentar também o Nildo, presidente do PDT da cidade de Arujá, do Sindicato dos Metalúrgicos de Arujá. Então, eu gostaria de estar reforçando esta indicação e pedindo o apoio de vossas excelências. Quero também, senhor presidente, dizer que os serviços que foram reclamados no Recanto Primavera, no bairro onde eu resido, foram feitos. A gente quer agradecer aí o empenho, o esforço do prefeito, dos servidores que lá estiveram, do Edinho, mas dos servidores que colocaram a mão na massa, literalmente dita, aqueles que pisaram, colocaram a mão no asfalto quente. Foram trabalhos contínuos, diários, de mais de uma semana. Também, senhor presidente, eu queria aqui noticiar que, além deste anteprojeto, nós estamos em fase final de elaboração de um anteprojeto que cria o Código Ambiental no município de Arujá. Eu acho importante que a cidade natureza tenha o seu Código Ambiental. E também queria aqui parabenizar a Secretaria de Planejamento. Eu acho importante que a cidade natureza tenha o seu Código Ambiental. E também queria aqui parabenizar a Secretaria de Planejamento. Eu acho importante que a cidade natureza tenha o seu Código Ambiental. E também queria aqui parabenizar a Secretaria de Planejamento. Eu acho importante que a cidade natureza tenha o seu Código Ambiental. E também queria aqui
parabenizar a Secretaria de Planejamento, através da Diretoria de Habitação, o seu prefeito municipal, parabenizar a todos que vêm se empenhando para a regularização de vários bairros na cidade de Arujá. E sexta-feira, dia 14, serão entregues escrituras simbólicas, mas serão entregues escrituras de bairros como Jardim Pinheiro, Jardim Modelo, Vila Lima 1, Lima 2, Jardim Ângelo, Parque Judite, Vila Rima e Parque Nossa Senhora do Carmo. Temos certeza absoluta que em breve a cidade de Arujá será regularizada, o que a gente vai possibilitar a vinda de recursos do governo estadual para a construção de aparelhos do Estado. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Com a palavra, vereador Jussival. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se eu estou aqui hoje, nós estamos aqui, é porque Deus nos permite que nós estamos aqui hoje. Senhores vereadores, senhor presidente, eu quero agradecer à imprensa também aqui presente. Eu venho falar da aviação Arujá, porque foi, na sessão passada, foi falado aqui da aviação Arujá, acho que não foi convocado eles ainda para uma reunião, mas a aviação Arujá está deixando a desejar, porque eles cobram uma das passagens mais caras do Brasil. Posso falar, porque São José dos Campos colocou aqui R$ 2,30 para rodar 20 quilômetros de São José dos Campos. Aqui em Arujá se roda 5 quilômetros, quando roda, porque os ônibus só vivem quebrados. Então, quero que o senhor presidente convoque esses responsáveis da aviação Arujá para dar satisfação para nós aqui, porque está feio. Porque para mim é um lixo. Tem pai de famílias que eu tenho um nome aqui que já perdeu seu emprego, mas desses incompetentes. Então, quero que eles chamem eles aqui para dar uma explicação para a população. Parque Jacarandá, o ônibus deixa os alunos sem aula. Funcionário já perdeu emprego. Jardim Fazenda Rincão, Correias. Então essa empresa aí está precisando de fazer um check-up nela aí, porque isso é um lixo. É só isso, não vou estender não. Boa noite a todos. Vereador, nós já tentamos marcar uma reunião, provavelmente essa semana teremos uma resposta. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, boa noite, mais uma vez boa noite a todos. Quero agradecer demais a Deus por nos ter dado a oportunidade e o vigor físico para estar aqui defendendo os anseios da nossa população. Aos presentes, à imprensa local que nos tem dado sempre a sua contribuição no que diz respeito à divulgação dos trabalhos que são feitos nesta casa, os internautas que nos assistem das suas casas, os funcionários que ainda ficou alguns aqui, né? O nobre colega vereador Sozão deveria ter deixado para o final, né? Que ficou alguns poucos funcionários aqui para levar, naturalmente, o final das nossas discussões aqui. Mas vale lembrar, presidente, que essa verba que se consolida através da Secretaria de Estado de São Paulo, de Esporte, através do seu presidente, do seu secretário, Dr. Clauri, o Miguel Del Busso, lá, que é o secretário-geral, o meu deputado Campos Machado, que naturalmente nos trabalhou muito para que essa verba se transformasse em realidade. Então, eu quero aqui deixar registrado nos anais desta casa que esta e outras que a gente naturalmente vai buscar e vai trabalhar para que elas se transformem em realidade, é um dos passos que nós estamos dando no sentido de melhorar as nossas dependências esportivas. No que diz respeito à questão ainda do esgotamento, presidente, vale lembrar que o nosso governador de estado, o Alberto Goldman, ele vai estar aqui no dia 14, sexta-feira, às 13 horas. E uma das coisas que nós vamos naturalmente recobrar dele é a questão da rede de esgoto, inclusive do Mirante Pinheiro, que já está em fase final e que deverá naturalmente ser inaugurado em breve.
né? E ele, naturalmente, vai fazer aqui, como disse o nobre colega vereador Dr. Wilson, a entrega de algumas escrituras de alguns dos mais de 2.000 lotes que já estão legalizados por conta do Cidade Legal e do empenho da nossa Secretaria de Planejamento, na pessoa do seu João Vaine, na pessoa do Juvenal e do prefeito, que naturalmente não mediu esforços para que isso se consolidasse. Vale lembrar ainda aos presentes, presidente, que a escritura dos 661 alqueires de terra que a prefeitura adquiriu para fazer a nossa compensação ambiental, para que nós paguemos o nosso passivo ambiental com relação às áreas de mananciais, já foi passado para a prefeitura e dentro em breve nós estaremos exibindo esse documento devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Aqui vale ainda lembrar, como disse o meu antecessor aqui, a questão da Jardim Pinheiro, Vila Lima 1 e 2, Jardim Fazenda Rincão, Jardim Modelo e outros bairros que consistem esses mais de 2.000 lotes que já vão receber as suas escrituras através de Cidade Legal. Presidente, ainda tem uma outra coisa que é bom que se deixe bem claro. Quando o governador José Serra criou o Cidade Legal, ele criou com o intuito de que quando essas pessoas tivessem o direito das suas escrituras, ele tivesse mais de 70% do seu custo da sua escritura custeado pelo Estado. Então, se você tem, por exemplo, uma escritura que deveria custar R$3.000, ela vai custar R$600 aproximadamente para esse munícipe da cidade de Arujá, através do Cidade Legal. Esse é mais uma dos benefícios da inserção do município no Cidade Legal. É o que eu tinha, presidente, para dizer nesse momento. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, àqueles funcionários que ainda estão aqui presentes, à imprensa, aos internautas, e mais uma vez, boa noite a todos e muito obrigado. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 117/2010, que dispõe sobre alterações e inclusões na lei número 2.286, de 21 de dezembro de 2009, Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Está em segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade, perdão. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 035/2010, que dispõe sobre alteração da referência salarial do emprego de escriturário técnico legislativo. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 119/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 120/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 121/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa. Senhor presidente, no começo deste ano, nós recebemos, através do Divinei
então presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a visita do deputado José Cândido, do PT, deputado estadual, e o deputado veio nos visitar e nós lhes cobramos um empenho em atender a cidade de Arujá em algum setor. Ele já havia apresentado uma emenda para a PAI de Arujá. Aqui foi possível a construção de um laboratório de informática, não é isso? E ele perguntou o que nós precisaríamos. Como o Divinei estava no Conselho Municipal de Assistência Social e sabendo da carência de um veículo para aquela secretaria, nós dissemos então para o secretário que, se fosse possível, ele apresentasse uma emenda parlamentar para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social. E este crédito suplementar ele decorre exatamente dessa emenda parlamentar que vem carimbada para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social, a fim de que ela possa atender melhor a sociedade arujaense. A gente que vive nos gabinetes, recebendo pedidos de moradores da sociedade, muitas vezes a gente precisa de um veículo das secretarias, principalmente da Secretaria de Assistência Social, e eles que nos pedem, às vezes, emprestado o carro, enfim. E este veículo, tenho certeza, sendo aprovado esse projeto de lei, vai beneficiar um número significativo da população do povo de Arujá. Razão porque eu peço a Vossa Excelência e aos demais colegas que aprovem este projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Só para corrigir, foi retirado de pauta também o projeto de lei legislativo de número 036/2010. Com a palavra a vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa aqui presente, eu venho a essa tribuna para fazer menção a uma indicação de minha autoria com referência à iluminação pública na altura da entrada da Fundação Casa, porque a Fundação Casa ela fica bem distante ali da entrada da rodovia Mogi Dutra, e é muito complicado a falta de iluminação pública naquele trecho. Então, eu gostaria de estar solicitando que fosse agilizada a reunião com a Electro. Senhor presidente, eu gostaria que fosse agilizada a reunião com a Electro, para que a gente pudesse estar tratando desses aspectos, né? Esse da Fundação Casa, por exemplo, é fundamental que se tenha iluminação pública, porque muitas vezes as pessoas passam um pouquinho do horário e fica muito escuro ali, muito ermo, para poder estar retornando, para ir até o ponto de ônibus. E uma outra indicação é que é onde eu solicito benfeitorias no cemitério municipal da PL. Precisa, assim, ser feito assim, com muita urgência, urgentíssima, os serviços naquele local. As pessoas já estão no momento assim difícil da vida, pela perda de entes queridos, e ainda muitas vezes se deparam assim com uma situação, né, bem constrangedora com referência ao aspecto, né, muitas vezes que o local apresenta. Então precisa assim de muita urgência, de uma atenção. E da reunião também de se agilizar com o Departamento de Estradas de Rodagem, onde essa vereadora também fez uma solicitação sobre a construção de acostamento, a execução de acostamento na rodovia aqui que liga Arujá a Santa Isabel. A estrada também já é perigosa,
E ainda sem acostamento agrava ainda mais. As pessoas vão estar entrando em chácaras e, enfim, né? É acidente, é quebra também de veículo, né? E eu gostaria, senhor presidente, por fim, de estar agradecendo a Vossa Excelência e o apoio recebido por ocasião da abertura da Semana Lions Clube. Semana essa que tem por objetivos a unir a comunidade ao poder municipal, onde recebemos 167 trabalhos dentro de 4 temas, separados por séries, que iam desde a série inicial até o ensino médio, trabalhos assim de alto valor, alta importância, feito pelas crianças e pelos jovens. E foi muito importante aqui a abertura, né, pela palestras que houveram. Teve presente também o Centro de Integração Empresa-Escola. No sábado tivemos a campanha do diabetes e pressão arterial na praça. Também deixo registrados os agradecimentos à Prefeitura Municipal, lá pelo apoio do local. E convido também a todos os demais pares, o público presente, para continuar prestigiando esse evento, que na quarta-feira terá uma peça especial ensaiada pelos alunos da Escola Estadual Dr. René de Oliveira Barbosa, e uma apresentação também do grupo da terceira idade, também treinada pelo próprio professor. E na sexta-feira, nas dependências do Lions Club, estaremos entregando as medalhas, troféus, né, do torneio de xadrez, da parte todinha esportiva, onde participaram 11 escolas, e aos vencedores do concurso de redação. Então, gostaria mais uma vez aqui de estar agradecendo, deixo agradecido também, em nome do Denilson, a todos os demais funcionários aqui da Câmara. Obrigado aí pelo empenho aí em estar ajudando, e, se Deus quiser, a gente vem colhendo frutos com esse projeto e vamos colher ainda mais, porque cada vez que se investe na educação e na cultura, não é imediato o resultado, mas o resultado vem posteriormente. Era isso que eu tinha a colocar. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora, só para reforçar, nós fizemos o pedido já de reunião com o DR, com a Eletro também, só que ainda não obtivemos resposta. Amanhã eu vou pedir para cobrar mais uma vez. Tá ok? Com a palavra, vereador doutor Wilson. Senhor presidente, há pouco, cumprimentar o pai Mário, cumprimentar o pastor Vanderlei, a dona Dalva, quero cumprimentar o Nildo, já havia cumprimentado o presidente do PDT de Arujá, e também da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Está aqui o Nildo, presidente do sindicato, da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, subsede de Arujá e região, que sempre está aí com muita disposição, franqueando o sindicato para eventos sociais, eventos políticos. Quero aqui, Nildo, agradecer pelas vezes que você já cedeu para a gente, certamente vai continuar cedendo para as organizações organizadas de Arujá. Quero aqui cumprimentar também o pastor Vanderlei, eu já cumprimentei, queria cumprimentar o Divinei, secretário-geral do PSB da cidade de Arujá, assessor de gabinete do deputado José Cândido. E o que me traz aqui, senhor presidente, neste encerramento, eu queria parabenizar os organizadores da 11ª edição do Festival de Parintins de Boi Bumbá. Veja, infelizmente, a cidade de Arujá quase não teve o carnaval. Eu me lembro, no dia 31 de dezembro, nobre vereador Valmir, depois daquela tragédia em Angra dos Reis, aonde dezenas de pessoas morreram, na virada da noite, na virada do dia 31 para 1º de janeiro de 2010, a câmera da Rede Globo filmando aquele desespero, e num determinado momento filmou um grupo de pessoas que havia perdido tudo, comemorando a virada do ano. Quer dizer, o povo brasileiro tem essa característica de ser festivo. E
a cidade de Arujá não teve o carnaval como deveria. Não teve o ano passado o desfile cívico. E aqui a gente se mobilizou, dissemos que não ia haver, uma única pessoa disse que não ia haver o desfile cívico e sustentou. E ontem, aliás, sábado, eu vi uma manifestação que já se repete há 11 anos na cidade de Arujá, quase falecida, mas viva numas poucas pessoas. Eu não sei o que acontece, que a cidade de Arujá não tem uma vocação para prestigiar as festas populares. Porque eu acredito que uma festa, Denilson, que dura 11 anos, já faz parte, já está enraizada na tradição da cidade de Arujá. Porque a festa das nações, vamos colocar os pés no chão, não é feita para o povão. Não é feita. Você vai lá, eu mesmo venho com a minha família e não tenho coragem de pagar, às vezes, o preço daquelas barracas. São comidas típicas, é uma festa maravilhosa, mas não é uma festa popular, aonde a pessoa dança, onde a pessoa canta. Então eu queria aqui parabenizar o 11ª edição do Festival de Parintins, de Boi Bumbá, que é uma tradição na nossa cidade, e que eu tenho a esperança, Denilson, de um dia a gente poder levar isso para a rua e não reunir 140, 150 pessoas, que era o que tinha lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Novembro. A gente reunir milhares de pessoas. E que nós possamos fazer isso na rua. Porque o povo precisa conhecer este festival, precisa ter contato com esta realidade. E eu tenho certeza que vai chegar no momento aonde a cidade de Arujá vai virar uma tradição nesse tipo de movimento. Então, eram essas as palavras que eu tinha para dizer, para encerrar, desejando a todos boa noite. Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.